título da nossa mensagem é Origens da Igreja dos Eleitos. Vamos relembrar como é que tudo começou, se é que, para ver se isto faz algum sentido, tudo o que nós passamos até o dia de hoje. Está bom? Está tudo preparado? Pergunto se o irmão está preparado. Gálatas, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 14 até ao verso 17. Diz assim: E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei a carne nem o sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e depois voltei outra vez a Damasco. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, vocês conhecem como é que foi a conversão deles, não é? O apóstolo Paulo, ele recebeu o Evangelho diretamente por Deus, e quando se converteu, porque Deus lhe apareceu, se manifestou a ele, ele não foi pedir conselhos aos apóstolos, ele não foi ter com os apóstolos que eram antes deles, nem estudou com eles, nem foi ensinado por eles. Ele foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo, pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Para nós, e segundo a Bíblia, e até o Pedro concorda nisso, e a própria Escritura concorda nisso, este foi o maior apóstolo de todos os tempos. Por isso, 3/4 dos Atos dos Apóstolos relatam a vida do apóstolo São Paulo, e não dos 11 apóstolos. O Novo Testamento, 3/4 dos livros, pertencem ao apóstolo São Paulo. Não é? E o próprio Pedro diz que Deus lhe deu uma sabedoria, não é? Que é um caso sério. Então, este foi um grande homem, que era um judeu, que era muito zeloso pelas tradições da lei, era muito cumpridor da lei, e por isso perseguia a igreja, porque pensava nele que isto era uma seita, o cristianismo, e quis destruir o cristianismo. Mas quando chegou a hora dele, Deus disse: "Oh rapaz, chega, a partir de hoje eu te chamei para ser um apóstolo dos gentios." E assim foi, certo? Então, foi isso mais ou menos a história do apóstolo Paulo. Quanto à nossa história, é quando fui para a igreja evangélica pentecostal do Algarve, foi mais ou menos no ano 89. Fui porque o pastor Vítor me falou, que ele já andava lá há cerca de um ano, uma coisa assim parecida, e ele todos os dias me falava de Jesus, do Evangelho, da Bíblia. Ele ia à reunião, porque ele tinha tido uma vida muito má, como vocês sabem, e acabei por ir. E fui para lá e que fui convencido, né? E comecei a ir também eu, minha esposa, meus filhos, e começámos a ir à igreja evangélica. E quando comecei a ir à igreja evangélica, eu comecei a conhecer vários preceitos que eu tinha que cumprir, né? Que é praticar, fazer o bem, ajudar o próximo, acreditar em Jesus, não é? E uma série de coisas que não podia fazer, entre as quais as vestes. As mulheres não podiam vestir calças de homem, né? Vestes de homem. As mulheres não podiam ter adornos como fios, não podiam ter anéis, não podiam ter alianças, não se podiam pintar, não podia ter uma série de coisas. E no meio disso tudo também não se podia ter ouro, porque o ouro era amaldiçoado. A pessoa que tivesse ouro era amaldiçoado. Então tinha que se entregar o ouro aos pastores para eles abençoarem, né? E o que é que aconteceu? Esse ouro foi-se, nunca mais havia esse ouro, era fios e anéis. Era, para nós era maldito, mas para outras pessoas dava jeito.
Mas eu acreditava em Jesus e fiquei assim, e durante muito tempo cumpríamos essas regras, esses preceitos, inclusive tinha que se dar o dízimo, né? Isso não podia falhar, e as ofertas, porque a bênção e a proteção de Deus dependia de eu dar 10% do meu salário, e eu sempre di os meus dízimos, logo de princípio. Mas a vida até não me queria dizer, né? Mas depois disse, mas eu acabei por aceitar e cumpria isso. Isto foi em 89. Mais tarde, no ano seguinte, no ano 90, os irmãos não se lembram com certeza, mas houve um ajuntamento em Lisboa, que era a Aerofire, em que veio grandes pregadores de vários pontos do mundo, nações, e havia um que a gente tinha um carinho mais especial, que era o Benin. E a gente foi ver, que ele jogava assim a mão e as pessoas caíam todas no chão, havia muitos milagres, havia muitos sinais, não é verdade? E eles próprios, lá na doutrina deles, começaram a mostrar que isso era uma asneira, a roupa e esses adornos, proibir essas coisas. Quando a gente veio dessa grande campanha, dessas grandes cruzadas, então a doutrina mudou na igreja. Já se pode vestir normalmente, de uma forma discreta, mas normal. A mulher já podia andar com calças, a mulher já podia ter um penteado, porque não podiam cortar o cabelo tinha que crescer até não sei onde. Já se podia usar desodorizante, já se podia usar perfumes, já se podia usar fios, já se podia usar tudo. Então, a 90 mudou tudo. E foi isso que aconteceu no ano de 90. Então, aparentemente, aquilo era uma liberdade, porque aquilo estava no coração, principalmente das raparigas. Elas começaram-se a arranjar mais, começaram a andar pintadas, começaram a andar com umas saias um bocadinho mais curtas, e por aí fora. E foi assim no ano de 90. Só que apareceu um homem aqui, eu acho que isso já foi no ano 90, que era chamado um profeta, que veio de lá de cima, de Lisboa, que era o Pedro Pedreira. Acho que vocês já ouviram falar dele. Então, ele veio para aqui com uma maneira diferente de pregar, que era aos berros, aos gritos, e as pessoas começaram a dizer: eu fui curada, não sei o quê, e acontecia isto, e acontecia aquilo, e ele dava profecias, e aquilo deu mais uma volta, não é verdade? Com aquelas profecias, e o povo começou a crescer, a igreja começou a crescer. Éramos para aí 50 ou 60, não sei bem quantos éramos, mas de repente a igreja começou a crescer, e um fim de meses, de 50 ou 60, já eram centenas e centenas de pessoas. Para a gente, ele só podia ser Deus. Só podia ser Deus. A igreja cresceu muito, havia muitos testemunhos, havia muitas coisas, estava tudo contente, tudo feliz, e mais uma mudança aparece. A gente conhece certos homens que, vocês não devem se lembrar, mas apareceu a tal doutrina da superfé, das palavras positivas, da confissão positiva. Então mudou-se através de doutrina. Agora já não, agora a gente exigia de Deus, a gente obrigava a Deus a fazer o que a gente queria, a gente é que determinava a nossa vida, estava tudo nas nossas mãos, que quem não agia, essa fé era morta, a gente tinha que agir, não é verdade? Então aparece a doutrina da confissão positiva do Kenneth Hagin. A gente tinha os livros deles, os livros de outros. Se a gente fosse positivo, se a gente falasse positivo, a nossa vida mudava, não é? Então, mais uma vez, a igreja mudou de doutrina. Agora era no estilo da confissão positiva, da arrogância: eu consigo, eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu determino isto, eu exijo aquilo. Vocês ainda se lembram dessa doutrina? O senhor, coitado, já não sabia o que havia de fazer, a gente obrigava a fazer tudo e mais alguma coisa. Passado algum tempo começou a doutrina das correntes e das campanhas. Por causa dos brasileiros, começaram a vir para Portugal,
não é? E começou as correntes e as campanhas. Mais uma vez, mais uma mudança. Então, tínhamos a água ungida, tínhamos o lenço ungido, tínhamos as vestes ungidas, tínhamos a rosa, é tudo. Cada dia inventávamos uma nova e foi o tempo das correntes, o tempo das campanhas, na verdade, o tempo dos obséquios ungidos. Há pessoas que até levavam objetos ungidos para curar o porco, para curar o gato, para curar o cão. E era só milagres por todo o lado. Né? Foi outro tempo, também durou muito tempo, não é? E continuou. Ou seja, eu estive a fazer contas e nas minhas contas, até o ano de 97, pelo menos mudámos de doutrinas 7 vezes. 7 vezes. Nas minhas contas. Até o ano 97. Porquê até o ano 97? O que é que aconteceu no ano de 97? Não. O ano 97 foi o ano em que a gente começou a conhecer a graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Que até se pregou nessa dita igreja. Durante o ano de 97. Não é? Então, depois de alguma inquietação, depois de alguma contradição, depois de algum olhar mau para mim, como se eu estivesse a dividir a igreja, como se eu estivesse a fazer alguma coisa má, acabaram por aceitar a doutrina e eles próprios começaram a falar da doutrina da graça, da eleição, da doutrina da predestinação. Eles falavam na rádio, eles falavam em todo lado. E parecia que as coisas estavam a correr bem. Só que as coisas nunca correram bem. Desde o princípio, porque aceitava-se uma coisa e não se aceitava outra. Né? Não se aceitava outra. E, a seu tempo, durante o ano 97, e depois já no ano de 98, então rejeitaram a graça de Deus e eu fui expulso da igreja, o pastor Vítor foi expulso da igreja porque foi encostado à parede, não é verdade? E até ali foi isso que aconteceu. Agora, irmãos, o que aconteceu, sabem o que é que aconteceu mais? É que durante essas mudanças de todas de doutrina, houve uma coisa que nunca mudou. Sabem o que é que foi? A doutrina dos dízimos. Por que será? Já viu? Eu ia para cima do púlpito, não sei se vocês se lembram, eu ia falar e mostrar que um cristão pode ter dificuldades financeiras, pode ser pobre, pode ser doente, e logo a seguir alguém vinha por cima da minha mensagem dizer, não. Um cristão tem direito a isto e aquilo, depois de conhecerem a graça de Deus. E começou a haver ali uma parede de um muro de separação, e a seu tempo, como vocês sabem, aconteceu o que aconteceu. Irmãos, a igreja devia de ser um lugar de repouso. A igreja devia ser um lugar de bênção, de paz, onde a gente renova as nossas forças, onde a gente tem momentos de sossego, de alegria. E em todos estes anos, a igreja não foi nada disso. A igreja foi um lugar onde a gente carregava fardos em cima das costas. Estava sempre mudando. Estava sempre carregando com mais alguma coisa. Quando não era isto, era mais aquilo. E tudo dependia sempre da gente. Sempre. Nunca tivemos sossego. Nunca tivemos paz. A salvação dependia de nós. Dependia do nosso bom comportamento. Não é? Então, a igreja foi desde sempre um lugar de opressão, de engano, de mentira, de roubo. Como eu disse desde o princípio, muita gente deu o ouro, mas havia até uma senhora ali da praia, que era cigana, que quando se mudou de doutrina, a dizer que já podíamos usar o ouro, as pulseiras, os fios, ela dizia, pois, agora já se pode usar, mas onde é que está o meu ouro que eu dei? Há alguns que viam. A gente estávamos tão cegos, porque para nós contradizer era como se estivesse a falar mal de Deus. E a gente fazia tudo por medo.
éramos ameaçados constantemente. Se você não fizer, o diabo vem à sua vida e dá cabo da sua vida. Se você não der 10%, o Satanás rouba-lhe tudo. E a gente, porque temia a Deus, a gente fazia as coisas. A gente via que havia muita coisa que estava mal, mas um dia, não quando a gente quis, não quando a gente escolheu, Deus veio a nosso socorro e chamou-nos pela sua graça, abriu os nossos olhos e conhecemos o Evangelho da graça de Deus, que afinal não é pelo nosso esforço, afinal a paz de Deus não se compra, a proteção não se compra, não, é tudo pela graça de Cristo. A igreja deve ser um lugar de justiça, de paz, de verdade, de reconciliação, de sossego, de renovação de forças. E foi isso que aconteceu. Só que quando isso chegou à igreja onde nós estávamos, o que é que aconteceu? Começou a haver opressão, começou a haver engano, começou a haver dissimulação, em que ordenaram que os assistentes não me dessem ouvidos. E muita coisa aconteceu. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Judas apareceu. Pessoas que disseram com a boca, não é? Que a graça agora sim conheciam o Evangelho verdadeiro. Pessoas que profetizaram. Os líderes profetizaram diante dos assistentes que era realmente o homem de Deus que tinha trazido a verdade. Passado algum tempo mais tarde, era pior que o Satanás. O pastor Vítor chegou a entrar aqui dentro desta casa e eu ouvir da boca de um dos líderes que a graça era do Satanás, esta graça que a gente pregava, e muitas outras coisas semelhantes. E nós não podíamos ter feito outra escolha, ou ser fiel à graça, ou continuar a ter medo de pessoas que a gente vê que só faziam asneira sobre asneira. E aconteceu em 98, fomos expulsos, ainda tentaram comprar o pastor Vítor, mas o problema é que ele também acreditava na graça de Deus, e Deus o tem guardado até o dia de hoje. Não só ele, mas a todos vocês que entrou no vosso coração a palavra de Deus, e souberam dizer, não, basta de ser enganado, basta de andar nesta mentira. Você já viu, em 9 anos, de 89 a 98, mudou-se 7 vezes de doutrina, no mínimo. Nós estamos, desde que conhecemos a graça, há 28 anos. Quantas vezes já mudamos? Pergunte lá ao seu irmão quantas vezes já mudou. Já mudamos alguma vez? O que é que a gente prega? Desde o princípio, o Evangelho da graça de Deus. Fomos predestinados e elegidos pelo nosso Deus. O nome da nossa igreja é a Igreja dos Eleitos. A partir daquele dia, tudo o que a gente tem ensinado é para reforçar as bases que Deus nos deu. E nós não ouvimos isto de ninguém. Não fomos ensinados por ninguém. Ainda hoje estou à espera de encontrar alguém que fale aquilo que a gente fala. E fomos libertos de tanta mentira, libertos da escravidão dos preceitos da lei, dos preceitos das vestes, podes comer isto, mas não podes comer aquilo, não te podes vestir assim, não podes fazer assado, e tens que dar 10%, porque senão é isto, é assim, é assado. Gente, fomos libertos disso tudo, de tudo isso. E às vezes parece que não damos o devido valor, mas é bom recordar desde o princípio como é que as coisas foram. E até a ler aqui o apóstolo Paulo, é semelhante. O Paulo não andou com o Pedro, não andou com os apóstolos. Pelo contrário, perseguia-os. Não é? E quando ouviram que o Paulo se converteu, eles tinham medo deste homem. Que este homem só perseguia a igreja. É verdade? Mas Deus os chamou pela sua graça e os tornou o maior de todos os apóstolos. Deus, quando nós estávamos nesta igreja, a gente experimentou o que é o engano. A gente experimentou o que é a mentira. E sabe uma coisa? Passados 28 anos, eu não estou nada arrependido. E você, irmão? Pergunte lá ao seu irmão e você.
Você já viu o que a gente aprendeu desde 98 até o dia de hoje? Você já viu o que é que aprendeu? A gente compreende hoje o que é a Escritura. O que é isso da eleição? Porque é que Deus só escolheu o povo de Israel? A gente compreende qual é o propósito da lei. A gente compreende qual é o propósito da graça. A gente compreende agora que salvo uma vez, salvo para sempre. A gente compreende essas coisas, que não há homem, não há força nenhuma neste mundo que nos possa tirar esta grande salvação. Isto não nos traz segurança? Eu saber que ninguém me pode enganar, eu saber que ninguém me pode enganar para a perdição, não é uma segurança, não é um sossego. Agora eu confiar em mim, confiar no meu comportamento, confiar que posso comprar Deus com 10% do meu salário. E graças a Deus, nós tivemos um tempo difícil, não tivemos ninguém que nos aconselhasse, não tivemos ninguém que nos ensinasse nada, mas Deus esteve sempre do nosso lado. Ele nos ensinou e nos trouxe até aqui. E ao longo destes 28 anos, temos sido fiéis. A gente tem sido fiel àquilo que acredita. É isto que Deus pede de cada um de nós. A nossa fidelidade é na fé. Não é como os outros. A fidelidade deles é em dar dízimos, em portar-se bem, como se eles se portassem bem. Não, a fidelidade é na fé, naquilo que a gente acredita. A gente não muda uma vírgula. A gente não muda um ponto final. A gente não muda nada. É pela graça, sem as obras. E ao longo deste tempo aprendemos tanta coisa que a gente desconhecia. Inclusive não só a eleição, não só a predestinação, não só a pré-existência. Descobrimos o quê? Um grande enganador da Escritura, o Tiago. Isto é tão importante, é uma revelação tão forte, que é uma coisa por demais para quem tem consciência disto. Este homem, há 2000 anos, esta carta, não é este homem, há 2000 anos que engana pessoas. E continua a enganar pessoas, dizendo que a fé é morta sem as obras. Está dizendo que a justiça de Deus é morta sem a minha justiça. Isto é a maior blasfémia de todas. Sabiam? Não pode haver maior blasfémia. Vocês sabem que os grandes, de ontem eu estava perguntando, os grandes enganadores, o perigo não é daquelas pessoas que blasfemam de Deus ali, da torta e à direita. Isso a gente descobre logo. O problema é aquelas pessoas que se dissimulam de apóstolos de Cristo. Vocês sabem, houve um homem que já morreu há pouco tempo, chamado Billy Graham. Sabem quem é? Não sei se ouviram falar. Billy Graham era um grande pregador do Evangelho. E como há hoje muitos, como o Macedo, da Universal, o Malafaia, e muitos outros assim, que movimentam milhares e milhares de pessoas. Essas pessoas, como o Macedo, roubam, enganam, fazem tráfico de droga, tráfico de pessoas, e sei lá, são acusados de tudo e mais alguma coisa. E têm enganado meio mundo com o Evangelho em nome de Jesus. Mas, irmãos, as pessoas acabam por se cansar de serem enganadas. As pessoas acabam por se cansar de serem roubadas. E com o tempo voltam para trás, de uma maneira ou de outra. Não é? Na sua maioria. Mas, quando se prega um Evangelho, onde parece que não há interesses, em que só há bondade e caridade, esse é que é o problema. Este senhor Billy Graham, ele não era conhecido por fazer sinais, nem por dar profecias, nada disso. Era um homem que só falava do bom comportamento, da gente portar-se bem, ajudar uns aos outros, acreditar em Deus. E sabem, este homem era internacionalmente conhecido, em todo o mundo. Mais do que isso, era respeitado pelas outras religiões, era respeitado pelo Islão, era respeitado pelo Papa, era respeitado por governos e por nações, era respeitado pelos ateus.
E foi um homem que pregou, sei lá, uns 100 ou 70 anos. Sempre, sempre, sempre. E era reconhecido em todo o lado, como uma pessoa como deve de ser. Estes é que são os perigosos. São estes. Jesus disse, todo aquele que é reconhecido entre os homens é abominação diante de Deus. A gente fala aí de uma sede da Igreja Universal, há montes de gente e das religiões que odeiam esta pessoa. Há muitos que acreditam neles, mas também há muitos que o odeiam. A gente fala do Adventismo, há muita gente que acredita, mas há muita gente que não acredita, tem montes de inimigos. A gente fala da Igreja Católica, há muita gente que acredita, mas há muita gente que não acredita. Mas deste homem não. Este homem é reconhecido mundialmente. E eu dei-me ao trabalho de ouvir algumas pregações deles. Realmente ele fala bonito a respeito da justiça do homem. Mas pus-me a ouvir sobre ele, sobre a eleição e a predestinação. E ele dizia, isso, a eleição é do Satanás, a predestinação é do diabo, isso da graça sem as obras é do inferno. Estão a ver? O diabo, quando aparece, ele vem como um anjo de luz, de uma pessoa que só quer o bem das pessoas. Esses é que são os perigosos. Não são esses que andam fazendo, roubando. Achando mais tarde as pessoas tão fartas de serem enganadas, acabam por não concordar com eles. Agora, esses é que são os piores. Muito pior que os religiosos. Irmãos, o Tiago não está na categoria dos religiosos, nem dos ateus, nem dos blasfemadores. O Tiago está na categoria do cristianismo. Parece cristianismo. Fala em Jesus. Fala no bom comportamento. Fala que a gente tem que ser caridosos, praticar toda a lei, ajudar os pobres, as viúvas, os famintos. Fala em nome de Jesus, mas depois diz, fé em Jesus sem as obras, zero. Quem é que engana mais? É um tiaguista ou um que anda aí blasfemando de Jesus? É um tiaguista. Atrai toda a gente. E por isso, quando chega a carta de Tiago, seja qual for a religião, ninguém quer largar. Não, Tiago. Eles colocam em causa tudo o que está para trás, mas o Tiago, eles agarram-se de unhas e dentes. Já viu, irmãos? Então, aquilo que nos aconteceu a nós foi uma revelação, não foi aqui e acolá, foi geral. Hoje conhecemos o Velho Testamento, conhecemos o propósito da lei, sabemos sobre a predestinação e eleição, porque é que Deus só escolheu o povo de Israel. Conhecemos o que é a graça de Deus que foi predestinada e falada desde o princípio do mundo. Sabemos o que é isso da pré-existência. Já estávamos com Deus. Conhecemos todo o Apocalipse. E conhecemos o Tiago. Uma pedra de tropeço em que todos tropeçam, todos sem exceção. Viu? Depois disto, será que é valioso a doutrina que Deus nos ensinou? Eu não sei, para vocês, mas para mim, olha, abram lá comigo em Tito, que é um bocadinho mais à frente. Tito era um ministro de Deus, está a seguir a Timóteo, é antes dos Hebreus. Era um ministro de Deus e o apóstolo São Paulo escreve para ele ter cuidado. Vejam lá em Tito, capítulo 3, vamos ver o que é que Paulo, qual é o conselho. Tito 3, e vamos ler aí, a partir do verso 4. Vejam só o que diz. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito,
Mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Eu quero que a proclames com firmeza. Para os que creem em Deus, procurem se aplicar às boas obras, porque estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Verso 9. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis. Vamos parar por aqui. Irmãos, depois da gente conhecer a primeira parte, a bondade de Deus que nos regenerou, não é? Que nos concedeu a sua graça, que nos fez novas criaturas, que nos abriu os nossos olhos para a gente saber isto é bom, aquilo é mau, para conhecer os caminhos da vida eterna. Agora o apóstolo Paulo diz uma coisa: tem cuidado. Tem cuidado, vê lá o que é que tu fazes, e evita certas coisas, certos debates. Vocês sabem que depois, eu e o pastor Vitor, de conhecermos a verdade, a gente começou a entrar numa guerra. Porque a nossa intenção é convencer as pessoas do Evangelho da Graça. Então falámos com toda a gente e começámos a meter nas redes sociais. Né? No Facebook, no Messenger, naqueles grupos cristãos, ditos cristãos. E eu, pastor Vítor, começámos a anunciar as boas novas. E quando isso que aconteceu, começou a acontecer guerras, e mais guerras, e mais guerras. E na nossa imaturidade, a gente começou a ficar cansado, e começámos a responder da mesma forma que eles nos respondiam. Eles chamavam-nos nomes, eles ofendiam a nossa família, e a gente, de vez em quando, lá saíam umas palavras assim: tu és isto, tu és aquilo, que não fazia falta. Porquê? Por causa da nossa imaturidade, porque nos dava raiva. Aquele que é filho de Deus dá-lhe raiva da mentira e do engano. Aquele que é nascido de Deus odeia a dissimulação. Mas apesar da gente odiar, o que é que a Bíblia diz? Não levar em conta as ofensas. Só que a gente éramos imaturos. Falo mais por mim. O pastor Vítor levava nas coisas na brincadeira. Eu já não era bem assim. Eu ficava mesmo terrível. Como se costuma dizer, furibundo. Se eu estivesse ali, dava-lhe um banano. E levou isto alguns anos. E eu e mais o pastor Vítor, nós anunciámos o Evangelho a centenas e a centenas de pessoas por todo o lado. E não víamos fruto. Ou se não víamos fruto por algum tempo. Ou se não com fingimento. E as coisas não aconteciam como a gente esperava. Sabem porquê? Porque a gente estava pregando não era para eles. A gente estávamos pregando era para nós. A gente aprender como se prega. O que é que deve fazer. Estávamos a aprender a enfrentar a astúcia do pecado. A gente não imaginava que o pecado fosse tão astuto, tão mentiroso, tão enganoso. E começámos a ver o interior das pessoas, que pareciam boas pessoas. Depois da palavra, como é que elas conseguiam ser tão odiosas, tão más? Tudo isso foi para o nosso crescimento. Sempre, eu não me arrependo de coisíssima nenhuma, porque tinha que ser assim, sabem? E é isso que depois da gente chegar a alguma maturidade, há coisas que a gente deve de evitar. Porque a gente já percebeu que não é pela força, irmãos. A gente não consegue. Eu pensava, se eu falasse isto de uma forma bem correta, eu vou conseguir. Depois daqueles debates bem acesos, vou mudar de estratégia, vou engolir as ofensas. E eu via, quando eu me irritava e quando eu engolia as ofensas, o resultado era o mesmo. Mas como é que eu vou fazer as coisas? O problema é que quem convence é Deus. Não é a obra de Deus, não é dos homens. Eu procurei todas as maneiras que eu imaginava para tentar convencer as pessoas e o resultado era zero. Não acontecia nada.
porta estava fechada de toda a maneira. Eu falava da eleição, da soberania, do Apocalipse. Eu falava que Deus é o Criador do bem e do mal. Eu falava do Tiago, que quando chegava ao Tiago as coisas então descarrilavam a torta e a direita. Mas sabem, irmãos, passados 28 anos, fomos fiéis à palavra que Deus nos mostrou do princípio. Então, continuamos fiéis, apesar das coisas não acontecerem, porque as coisas não eram para eles, era para nós. Era para nós. Para que a gente aprendesse a confiar nele e não em nós. Mas para a gente aprender a confiar em Deus, primeiramente tem que perder a confiança em si próprio. E estas coisas tinham que acontecer, percebem? Agora sim, conhecemos a estratégia do pecado. Agora sim, conhecemos a dissimulação do engano. Agora compreendemos até onde é que devemos ir, até onde é que não devemos ir. E é este o conselho que ele dá. Vejam o que é que ele diz ao Tito. Verso 9. Evita questões tolas. Ó, irmãos, quando a gente fala com alguém que não acredita na Bíblia, a gente diz 2, 3, 4 vezes não acredita na Bíblia, não adianta estar a discutir. Se a Bíblia não é o centro da nossa conversa, não adianta continuar. Ele não acredita. Não é? Não adianta. Isto estamos a falar para aqueles que se dizem religiosos. Para aqueles que são incrédulos, não. A gente não vai falar na Bíblia. A gente, quando fala com uma pessoa que é um ateu, não vamos falar da Bíblia. Vamos falar das coisas criadas. Tu já viste, isto está feito, a ordem disto, a sabedoria daquilo. É outra coisa. Mas a Bíblia, para aquele que se diz religioso, se ele acaba por dizer que a Bíblia não é verdade, que foi adulterada, que no hebraico quer dizer assim, quer dizer assado, isso não há nada a fazer. A gente vê que não vai a lado nenhum, evita. Vejam o que ele diz. Evita questões tolas, genealogias. Jesus, a genealogia de Lucas não é igual à de Mateus, não sei o quê. Fora com isso. E diz mais o quê? Contendas e debates acerca da lei. Quando a gente perde montes de tempos acerca da lei. Estamos a falar com um adventista sobre o sábado. Né? A gente diz, veja o que é que se fazia no sábado. Ele diz, não, isso não é bem assim. A gente mostra, Jesus violava o sábado. Isso não é bem assim. O que é que estamos a fazer? Estamos a bater, estamos a perder tempo. São debates inúteis, porque ele vê a consciência de ver que ele está escrito, e mesmo tanto escrito, ele não aceita, ele não quer. Então ele não é um crente, ele é um incrédulo. E não vale a pena a gente guerrear com ele, porque não vai a lado nenhum. Então, a maturidade faz a gente perceber, será que vale a pena continuar ou não? Percebem? São debates acerca da lei, não vale a pena. A gente temos que falar é da graça de Deus. O Evangelho é que é o poder de Deus. A lei é a capacidade do homem. Estão a entender, irmãos? Então, é isto que ele diz. E depois diz, repara qual é a condição que ele diz. Verso 10, vejam o que é que diz. O que é que diz no verso 10, verso 11? Ao homem faccioso, depois de primeira e segunda admoestação, evitam, sabendo que tal está pervertido e vive pecando e já em si mesmo está condenado. Estão a ver? Então o que é que se deve fazer? Como é que eu fazia, como é que o pastor Vitor fazia? Nós acabávamos muitas vezes a reagir igual a eles. Qual é a condição correta que a gente deve fazer? Depois da gente avisar uma vez, 2 vezes, de mostrar as coisas, e a pessoa mesmo assim não aceita, o que é que deve fazer? Acabou o debate. Acabou o debate. Porque quanto mais houver conversa, mais ele blasfema a Deus e mais eu me irrito. Então o debate acabou. A pessoa não quer, eu não posso obrigar, eu não posso... Vou bater-lhe na cabeça. Acredita? Não, a obra é de Deus. Estão a entender, irmãos? Então é este crescimento que aconteceu com a Igreja dos Eleitos, que aconteceu comigo, com o pastor Vitor, não é? E foi assim que aconteceu e eu não estou arrependido. Ainda bem que isto aconteceu. Irmãos, a Igreja, veja, a Igreja de Deus, neste mundo, ela não foi feita para ser reconhecida pelos homens. E este é que é o grande problema. Billy Graham era reconhecido por todas as religiões.
pelos presidentes da República, pelos ministros, pelos reis. Isso é mau sinal. Agora eu pergunto a vocês, quantas religiões gostam da gente? Nem os nossos últimos amigos, aqueles que dizem amigos, eles querem saber de nós. Às vezes nem os querem, os da nossa própria família querem saber de nós, quanto mais os das outras religiões. E por isso Jesus dizia, todo aquele que é reconhecido pelos homens é abominação diante de Deus. Uma igreja que tem aqui na terra uma sede com mais de 20, 30, 50, 100 anos, não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Porque a igreja está aqui e de repente desaparece. A igreja não são pessoas físicas. A igreja são os filhos de Deus. E quando há filhos de Deus, Deus vai tirá-los da terra e vai embora. E depois a palavra de Deus é como a chuva, cai outra vez. Porque naquela geração há pessoas para serem salvas. Quando se converterem, vai embora outra vez. E é assim. E é assim. Não tem uma sede aqui. Se a igreja de Deus estivesse aqui sempre, por séculos, sabe o que acontecia? Era uma guerra contínua. Era continuamente uma guerra. Mas não. Parece que está aí a igreja de Jesus. Então o que é que as religiões fazem? Usam o nome de Jesus e adaptam. Qual é a maneira que eu vou alcançar mais pessoas? É falar aquilo que elas gostam de ouvir. Você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser assim, você vai ser assado. Falam ao ego dela, você tem que ser, você é forte, Deus gosta de si, você é uma pessoa importante. É isto que as pessoas querem ouvir. E é assim que elas se sentem bem. Vem para a igreja dos eleitos dizer, não, morre para ti, morre para a tua vontade, nega-te a ti, estás aqui é para fazer a vontade de Deus, quer ela seja boa, quer ela seja má. E aí? O que é que as pessoas fazem? Irmãos, o problema é sempre o mesmo. Sabe qual é? Quantas pessoas já nos ouviram? Aqui mesmo, aqui na nossa casa. Nesta e nas outras casas onde a gente teve. Montes delas. E muitas delas nos conhecem aí fora. Sabem? Quantos de nós já fomos traídos? Eu gosto muito de si, mas quando chego às coisas de Deus, cada um por seu lado. O mal vem sempre de dentro, não é de fora. Sempre de dentro. Na igreja de Jerusalém o mal estava lá. O Tiago estava lá. Nos 12 apóstolos o mal estava lá dentro. Quem era? Judas. Já tiveram aqui pessoas que gostavam muito da gente. Não era? Aqueles bandidos enganaram, davam os dízimos. Onde é que elas estão? Onde é que elas estão, irmãos? Depois vamos descobrir que foram outra vez dar dízimos. Mas podem dar dízimos, podem fazer o que queiram. Não venha cá com fingimento a dar pancadinhas das costas, a dizer que isto é que é a igreja de Deus, não sei o quê. Por isso, irmãos, há 28 anos que somos fiéis à palavra do Senhor. Uma das coisas que eu vos falei, para mim tem grande importância, e até falo poucas vezes, de vez em quando falo, é acerca do homem espiritual e do homem carnal. Vocês devem de compreender isso muito bem para não serem enganados, para não serem infligidos na consciência. Isto sou eu, aquilo não sou eu, dentro de nós mesmos. Sabiam? O homem natural é uma coisa, o homem espiritual é outra. Este homem que come com você, que dorme com você, que vive com você, que trabalha com você, é o seu grande inimigo. O inimigo não é o Satanás. O inimigo não é as pessoas. É este que anda consigo, que raciocina segundo a mentalidade do bem e do mal, que quer impor regrinhas, né? Que quer que você viva de acordo com aquelas regrinhas do bem e do mal. Esse é que nos pode enganar se a gente não tiver cuidado. Percebem? A gente não pode mais viver segundo a consciência. A gente tem que viver segundo o Espírito, segundo a fé que há em Cristo Jesus. Eu tenho tentado fazer isso da melhor maneira que consigo.
Pois é, mas vejam, isso é mentira que eu vos digo, não temos sido fiéis à palavra desde 97? Mudamos alguma coisa? Pelo contrário, crescemos e fortificamos os fundamentos do Evangelho da Graça. É isso que a gente tem feito desde o princípio. O meu objetivo com vocês foi sempre, desde o início, dar-vos sossego, dar-vos segurança, dar-vos paz, dar-vos satisfação e alegria de pertencer à Igreja dos Eleitos, dar-vos a mostrar e a entender que a Igreja dos Eleitos é a Igreja de Deus. Irmãos, a voz de Deus está aqui dentro, não está fora daqui, está aqui dentro. Eu espero que vocês consigam ter consciência disso. Olha, vamos ver, para terminar, vamos procurar no meio da Bíblia Isaías 46. Isaías, que é antes de Jeremias, capítulo 46. Eu estava a falar com alguém de medicina e calhámos a falar sobre não devia ter falado, mas acabámos por falar porque a conversa se dirigiu para aí sobre o novo e o velho homem, sobre o homem carnal e o homem espiritual. E eu estava a dizer que, porque ele também diz que é cristão, não é? Estava a dizer que o homem não é a consciência não é o homem. O homem é como um animal. Irmãos, todo homem é mau. Não existe pensamentos nem desejo bom em nenhum homem. Vocês pensam isso, estão enganados. Todo homem. Sabiam disso? Só que ele está camuflado pela consciência do bem e do mal. E por isso pode pensar coisas que aparentemente são boas, mas ele está escondido. Sabe quando é que ele se revela? Ele é capaz de dar bons conselhos, ele é capaz de falar de bons sentimentos, ele é capaz de falar de amor, de amizade, todas essas coisas. Mas quando alguém lhe toca na justiça dele, no entendimento dele, sabe o que é que salta dali? É um animal. E aquilo é que é ele. Aquilo é que é o homem. Assim é este cá fora. A gente às vezes tem bons pensamentos para com as pessoas, mas depois pela fé começa a ver, que isto não é nada bom. Isto é uma armadilha. É uma armadilha. Porque agora vê as coisas de outra maneira. Estão a entender? Às vezes dou-vos este exemplo e para mim é um exemplo muito bom. Uma pessoa que se embriaga. Quando a pessoa se embriaga, sabe o que é que faz? Sabe o que é que vem à luz? O que é o homem? O álcool não vai fazer apagar o homem e soltar um bicho qualquer que não é você. Não. O álcool apaga-lhe a consciência do bem e do mal. Você deixa de raciocinar como deve de ser. E traz à luz o que é o homem sem a consciência do bem e do mal. Sabe o que é que traz? Sabe o que é que sai dali? Euforia. Era a pessoa que tinha uma personalidade carnal, né? Tímido, agora de repente está tudo alterado. Tem coragem. Tem isto. Aquilo é que é a pessoa. Porque a consciência não o acusa, ele não sente a acusação da consciência. Ele já não raciocina como deve de ser. Então, aquilo é que é a pessoa que está escondida. É isso é que são as pessoas. Percebem? É isso. As pessoas não são aquilo que dizem, nem aquilo que parecem. Assim é este homem exterior que tem em você. Você que segue as regrinhas e a consciência do bem e do mal, está sendo enganado. Está sendo enganado. A gente tem que seguir a fé. A fé e nada mais que a fé. Mas isso é outra história. Capítulo 46, e vamos ler aí o verso
3 e 4. Vejam só. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem sustentei desde o ventre e levei desde o nascimento. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos guardarei. Uau! Você já vê esta promessa? Promessa que desde o ventre da nossa mãe, Deus tem cuidado de nós e a gente não sabia. A gente andou fora dos caminhos deles nas religiões, mas Deus, a nossa vida estava nas mãos dele e a gente não sabia. Mas foi quando ele quis que nos chamou, que nos tirou, nos trouxe do mentira, do engano. E ele dá uma promessa tremenda, sabe qual é? Que até a nossa velhice, Ele estará connosco. Ele é que nos carrega. Ele é que cuida de nós. Se vocês continuaram a ler, vejam o que é que diz aí. Verso 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. E continua, do Oriente chama a ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. O que eu disse, eu cumprirei. Formei o plano e o executarei. Verso 12. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estão longe da retidão. Faço chegar a minha retidão. Ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião a salvação e Israel o meu esplendor. Ó irmãos, quando a gente compreende o que isto significa, que Deus cuida de nós, a gente tira da ideia que as coisas da vida dependem de mim, dependem do meu trabalho, depende do meu cuidado, depende daquilo que eu faço. Nunca foi. Nunca. Deus é que cuida de nós. Deus até cuida dos ímpios, quanto mais de nós. E Ele diz, eu farei toda a minha vontade. Por mais preocupações que vocês tenham com a sua vida, você não vai acrescentar um minuto a mais. Sabia disso? É isso que significa predestinação, que a gente se esquece. Lembra-se o que é que o Pedro disse? E eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. E isto é connosco, é exatamente a mesma coisa. Nós estamos num país, não é o nosso. Nós somos peregrinos numa terra alheia. No entanto, tudo é nosso. Isto foi feito para nós. Mas é temporário. E destinou este mundo para o ímpio, para ele se sentir bem aqui, para satisfazer as suas necessidades. A partir do dia que a gente nascer de novo, embora a gente viva no mundo, a gente já não usa o mundo como se fosse uma coisa para a nossa vida. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós não somos daqui, nós somos imigrantes. Sabiam? Agora fala-se muito ali da lei da imigração. Fala-se muito de ser português. E cada vez com essas coisas as pessoas nem sequer sabem o que é ser português. As pessoas nem sequer sabem o que é imigração, não sabem nada. Vocês sabem o que é ser português, irmãos? É ser filho de pais portugueses. Isso é que é ser português. Portugal teve um início, conquistou, a partir daí foi posto bases. Um português puro tem que ser filho de pai e de mãe portuguesa. Ou pelo menos de um. Pelo menos de um. Isso é que é ser português. Agora, ser português com um título comprado, parece que isso pode ser qualquer um. Qualquer um pode ser português. É como ser filho e ser adotado. É a mesma coisa. Não, o filho é sangue daquela pessoa. Um adotado já não é sangue daquela pessoa. Já não é legítimo, não é puro. Não é? Na verdade, já não é puro.
Nacionalidade, a gente pode ter montes, fui ver, entro sempre por isso, quantas nacionalidades a gente pode ter? Não tem limite. Há pessoas ricas que têm 4, 5 nacionalidades. São portugueses, são isto, são aquilo, são aquilo. E vim a saber outra coisa interessante. É que eu, sendo português, posso negar a minha nacionalidade. Isto é um espetáculo. Grande confusão que existe aqui. É uma confusão fora de série. Mas nós somos realmente imigrantes. Porque esta não é a nossa terra. Nós não somos deste mundo. Esta não é a nossa pátria. E veja, é por isso que existe uma nação em que são todos do mesmo espírito, né? Que somos nós, somos todos do mesmo lugar, temos todos a mesma família, temos todos o mesmo pai. Isso é que é ser uma pessoa pura, um português, neste caso não, um cristão puro. A gente nasceu de novo. A nossa terra de origem é Nova Jerusalém, temos o nosso irmão, é nosso irmão porque temos o mesmo pai, temos todos a mesma natureza, a mesma vida, o mesmo espírito. Isto é que é, assim é que devia de ser. E desde o princípio Deus disse isso mesmo, vocês não se misturem com as nações. Ele disse mais, a terra de Israel era dividida em 12 porções e dizia, as vossas tribos não se misturem, para que a herança de um do outro não se misturar. Eles quiseram saber alguma coisa disso? Claro que não, porque isto era um projeto de Deus. E é por isso que Moisés se misturou com um judeu, com os africanos e por aí fora e outros. Porquê? Porque Cristo vinha buscar não só os judeus, mas também os gentios. Tudo isso era figuras, mas na realidade, o verdadeiro cristão é aquele que tem a mesma pátria, tem a mesma terra, o mesmo irmão, a mesma família, o mesmo Deus, o mesmo Pai. Isto é que é o verdadeiro cidadão do Reino de Deus. O verdadeiro cidadão de Portugal é isto, pelo menos um português, pai, foi gerado. Agora, se não é português, coisinha, me dizem que é, pois. No papel é, comprou-se, olha, sou português. Há um chinês casou com um africano. O filho nasceu em Portugal. Sou português. A gente olha para ele, realmente tem mesmo cara de português. Mas pronto, é assim. No papel é português. Né? Na verdade, ou 2 chineses vêm para aqui. Então de onde é que és tu? Eu sou chinês. O filho é chinês. Com os olhos desses. E depois dá confusão. É como os cães. Há raças, mas se a gente as mistura, pronto. Eu tenho um gatinho que é... Agora esquece-me o nome da raça. Siamês. Mas não é siamês, está misturado. Então, aquilo é uma raça pura. Não é? É como um português. Você não tem pai e mãe português. Eu não sou português puro. Né? Ou pelo menos um, né? Devia de ser. Não. Mas isto é o reino dos homens, é a confusão geral. Agora nós, no reino de Deus, somos todos iguais. Somos todos da mesma terra. Somos todos da mesma cidade. Temos todos o mesmo Pai. Temos todos a mesma vida. Temos todos o mesmo Espírito. Que é este, no fundo, o propósito é isto. Um país, uma nação, uma raça, um Deus, uma família. Por isso Deus é racista, não é? Deus só criou uma raça para ele, a raça eleita. Não é? Se a gente fosse falar isso aí fora, olha, não sei como é que seria. O apóstolo Paulo, ele era judeu. Sabiam? O pai e a mãe eram judeus. Mas o pai, como trabalhava para os romanos, tinha nacionalidade romana. Quando o apóstolo Paulo nasceu, ficou também com a nacionalidade romana. Tinha 2 nacionalidades. Ele era judeu de origem, mas era romano de nascimento. No papel era romano também. Já viu? Mas o que é que ele era na verdade? Era romano ou era judeu? É judeu. Da tribo de Benjamim. Mas as coisas são o que são assim, não é?
Mas, irmãos, se todos podem ser portugueses, se todos podem ser espanhóis, se todos podem ser de qualquer nação, para que haver nações? Para que haver cidades, províncias? Para quê? Então não vamos deixar de falar, olha, Portugal, para que Portugal? Não, olha, isto aqui é a nação de quem quiser. Mas é assim. Agora, irmãos, vejam, o que a gente acabou de ler aqui é que Deus é fiel. E nós temos sido fiéis para com Deus. A gente todos temos montes de defeitos, é verdade. Todos nós temos defeitos, temos fraquezas, nos envergonhamos de nós mesmos, de coisas que falamos, pensamos e dizemos. Mas há uma coisa que a gente tem, é que a gente somos fiéis à fé. A gente acredita mesmo disto desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto até o fim. E enquanto vivermos, vamos ficar firmes. Deus cuida de nós. Percebem? E quando nós vemos isto, que tudo isto se deve ao cuidado de Deus. Então, agora, nós, eu e o pastor Vítor e nós, a Igreja de Eleitos, é tempo de ficar em silêncio e aguardar. A gente já fez tudo o que havia de fazer. A gente já fez coisas que... Agora é tempo de aguardar. Agora é o tempo de esperar por Deus. Como diz Jeremias, aguarda em silêncio a tua salvação. A obra é dele. Não vamos parar desses debates, essas guerras, parar com isso. Quando houver oportunidade, a gente fala às pessoas. Porque sabemos que quando for Deus a fazer, a gente somos levados nessa onda e vamos fazer a vontade de Deus. Então, até nisso, vamos descansar. É Ele que faz. É Ele que começou. É Ele que vai acabar. Estão a entender? Então, não tenham medo, nem se preocupem com o número de pessoas, nem nada disso, porque não é até... as pessoas de fora das religiões, este é o tempo deles. É o tempo da apostasia. É o tempo do engano. É o tempo do pecado. É o tempo da mentira. Não é o nosso tempo. Mas o nosso tempo chegará. Sabem? Para eles, estão sempre prontos. É o tempo, sempre o tempo deles. Mas para nós, não. Há um tempo e uma hora para nós, para todas as coisas. Eu não sei quando. E agora é o tempo de estar calado, estar em silêncio. Vemos para aqui, tranquilos. Está calado. A gente estamos atravessando o deserto. Não adianta a gente querer cavar poços para abrir água. Não, Ele é que vai nos dar água. Ele é que nos dará o pão do céu. Ele é que cuida de nós. Percebem? É Ele. Lá mais à frente a gente vai conquistar as nações. Vamos tirar os eleitos das mãos dos ímpios. Mas agora não. Estamos no deserto. A gente já viu que tudo quanto faz não tem sucesso. A igreja não cresce. Porque este não é o nosso tempo. Este é o tempo de a gente aprofundar raízes, de crescer, de amadurecer, de compreender o que é que está a passar. E eu fui buscar este tema da Igreja dos Eleitos para isto mesmo, para vocês olharem para o passado e vejam, e compreenderem, valeu a pena. Temos crescido, tem sido bom para nós. Porque para pregar há um tempo para isso. Quando Jesus mandou os apóstolos, disse, ide e pregai, mas não vão a Samaria, não é o tempo dela. E eles não foram para Samaria. Quando o apóstolo Paulo, depois de se converter, foi a Jerusalém, e estava lá no templo, Deus lhe disse, não, vai-te embora daqui, que não vão receber o teu testemunho. Estão a perceber? Há um tempo, não é quando eu quero, é quando Deus quer. E quando Deus mandar, aí é que vamos. Vamos lembrar aquela história sempre, já tenho falado isso com o pastor Vítor, que Deus disse, olá ao povo de Israel, no tempo de Josué, vocês vão conquistar, vou-vos dar esta nação, terra de Canaã. Então, mandaram espias. Os espias foram lá e vieram e disseram, realmente aquela terra é boa. Tudo, a terra, a cultura é boa, mas estão lá gigantes, homens de guerra, a gente, como gafanhotos pé deles. A gente não vai para lá de maneira nenhuma.
E Josué disse, mas Deus disse que nos ia dar. Ah, não. Deus ficou zangado com aquela geração. Ficou chateado. Por causa disso, no outro dia, como viram que Deus se irritou, já queriam ir. Mas Moisés disse, vocês não vão. Vocês não vão porque Deus não vai com vocês. E vocês vão morrer. Não. Então, morreram uma carrada deles. Ou seja, a pessoa nunca quer fazer as coisas à maneira de Deus. Quer é que Deus faça as coisas à maneira dele. E é isso que a gente tem feito. Ao longo destas coisas, temos feito as coisas à nossa maneira. Inventamos tudo, é doutrinas, é o pão ungido, é a água ungida, fazemos tudo, mas o que é que serviu, irmãos? Onde é que estão os eleitos de Deus? Onde é que estão os nascidos de Deus? Onde é que estão os cegos que abriram os olhos? Onde? Ali? Ou aqui? É Deus, sempre foi Ele. Por isso, quando Deus quis, Ele foi ter com o apóstolo Paulo, abriu-lhe os olhos e tornou um. Não quando Ele quis. Não quando Ele quis. Mas quando Deus quis. Conosco é a mesma coisa. Em 97, não foi quando a gente quis. Não foi. Foi quando Ele quis. E se a gente não tem mais pessoas, é porque Ele não quer. Ele não quer. O pastor não quer? Sim, Ele não quer. Quando Ele quiser, eu vou-vos dizer uma coisa. As pessoas vão-nos bater à porta. Onde é que é a vossa igreja? As pessoas aparecem de repente, sem a gente fazer nada. Não somos nós que vamos pregar, Eles é que vêm à nossa procura. A obra é de Deus. Tudo o que tem acontecido é para nós, foi para nós, a gente compreender a dissimulação, o engano, e para compreender o que é que a gente somos sem Ele. Zero. E assim confiar nele e esperar nele. Estão a entender, irmãos? É isso que a gente tem que fazer. Agora, depois de aprender isto tudo, estamos aqui, Deus, somos as tuas testemunhas. Usa a nossa vida. Manda os teus eleitos. Mas é tu, eu não consigo, faz tu. Moisés teve de esperar, sabe quanto? 40 anos. Depois Deus lhe dizer, Moisés, tu vais ao Egito e vais libertar o povo do Egito. Quando, Senhor, quando é que eu vou? Eu lá te digo. Passou 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. 40 anos é um bocadinho, é? Quando Deus, ele já andava de cajado, é agora, vai. E um homem com um cajado arrebentou com o maior império daquele tempo. Já viu? Então, a gente não sabe. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser amanhã, pode ser ainda hoje. Não sabe. Não tem que saber. A gente tem que confiar e aguardar. A gente já fez tudo o que havia de fazer. A gente crê, tem crescido na Bíblia, tem compreendido os enganos que tentaram nos desencaminhar. Já conhecemos a astúcia do pecado. Já entendemos o que é a graça, o que é a lei. Já entendemos isso tudo. Uau! Nenhuma ferramenta está capaz de ser usada se não estiver preparada para o serviço. Um machado, se não tiver o corte bem alisado, não está capaz de cortar a lenha. Se somos nós. Está bom? Então, isto não é motivo para vocês ficarem desanimados, é motivo para vocês se alegrarem. Deus tem cuidado de mim. Agora eu percebo porque é que Deus me tirou daquela igreja. Se nem ainda hoje andava lá naquela lenga-lenga, tem que dar 10%, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Vamos estar gratos a Deus, irmãos. Saber que a nossa vida está segura. A gente andava sempre com medo do diabo, com medo da maldição, com medo dos pecados, com medo se acontecer alguma coisa, a gente ficava já em pânico. Isto é porque fiz isto, é porque fiz aquilo. Respire fundo agora. Estamos na graça de Deus. Olhe para o seu irmão e faça. Não dá valor a isso? Então, esta foi as origens da Igreja dos Eleitos, que cresceu monstruosamente
no conhecimento de Deus. Embora em número, pelo contrário, ninguém entra aqui sem seja chamado por Deus. Ninguém. Amém? Amém, irmãos? Então, olhe para o seu irmão, dê-lhe um aperto de mão e diga: ser forte, ser valente, não desanimes. Deus é contigo. Aquele que começou vai acabar a boa obra.